Olá pessoal, eu sou o professor Anderson Oliveira e vamos para mais uma aula do sexto ano. Então fique ligado, preste bastante atenção e observe o nosso tema. Hoje, expressões numéricas com os números naturais. Ordem de resolução. Isso é muito importante. Vamos observar o que temos a vir adiante. Olha só, numa expressão numérica, devemos obedecer a seguinte ordem para efetuar as operações. Quanto aos sinais de associação e quanto às operações propriamente dita dentro da expressão numérica. Bom, sendo assim, quanto aos sinais de associações, nós vamos levar em consideração esses três amigos. Observe, os parênteses, os colchetes e as chaves. É isso mesmo, parênteses, colchetes e chaves. Veja bem, perceberam que existe uma ordem ali? Opa! Exatamente nesta ordem. Primeiro eu resolvo o que está dentro dos parênteses. Depois, aquilo que estiver dentro dos colchetes. E, por fim, aquilo que está nas chaves. E se seguir a nossa expressão, vamos à próxima regra que diz respeito às operações. Observe. Quanto às operações, vamos observar se nela existe potenciação e radiciação. Eu acredito que ainda não, pois nós vamos ver esse conteúdo mais adiante. Porém, multiplicação e divisão nós já vimos. Desta forma, é preciso ter bastante atenção, pois por essas operações iniciaremos o nosso cálculo. Vamos lá. E depois, adição e subtração. Observe comigo agora uns exemplos que são também os exercícios. Para lembrar, primeiro, aquilo que está dentro dos parênteses. Depois, aquilo que estiver nos colchetes. E, por fim, as chaves, respeitando a ordem das operações. Potenciação e radiciação, multiplicação e divisão. E, por fim, adição e subtração. Vamos aos exercícios, aos exemplos. Veja bem, no primeiro exemplo, nós temos duas expressões. Uma está sem parênteses, sem colchetes e sem chaves. A outra, nós temos um parênteses e as operações propriamente dita dentro da expressão. Vamos lá então, seguindo os nossos passos observados nos slides anteriores, tentem resolver estas expressões numéricas e eu já retomo esta atividade com vocês.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver esses probleminhas, essas duas expressões? Sim ou não? Vem comigo, presta atenção. Na primeira expressão, nós temos apenas as operações. Desta forma, eu vou seguir a ordem das operações. Observe, eu tenho uma adição e eu tenho uma multiplicação, um produto. Desta forma, segundo a ordem, nós vamos ter que resolver primeiro a multiplicação. E o outro, professor? O outro nós vamos repetir. Olhem só, 7 mais. E vamos resolver, então, esta multiplicação. 4 vezes 5, quanto nós temos? Muito bem, 20. Exatamente isso. E agora sim, como nós temos apenas esta operação na expressão, ou seja, 7 mais 20, quanto temos? 27. Muito bem. Viram como é fácil? A primeira expressão, nós não temos nem parênteses, nem colchetes e nem chaves. Só precisamos nos atentar às operações e à ordem de resolução. Neste caso, nós tínhamos então a multiplicação e a adição. Desta forma, primeiro a multiplicação e depois a adição. Agora, vamos ver o segundo exercício nesse exemplo, que temos um parênteses. Olhem só, eu tenho um parênteses e dentro desse parênteses nós temos uma adição que segue na multiplicação e ainda uma outra adição. Opa, peraí. Segundo a ordem dada para nós, na resolução das expressões, nós vamos buscar, então, resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Será que eu posso somar o 3 com o 6? Não, isso não pode, porque ele não está na ordem de resolução. Nós vamos precisar aguardar. Então, o melhor a fazer nesse momento é resolver o que está dentro dos parênteses e, após isso, repetir a expressão, ok? Vamos com o professor, então. Passo a passo. 6 mais 2, temos 8. 8 que multiplica 3 mais 6, igual. Muito bem. Agora, o que vamos fazer? Veja, eu tenho um produto, uma multiplicação e uma adição. Nesse caso, vamos resolver primeiro o produto, primeiro a multiplicação. 3 vezes 8 ou 8 vezes 3 é quanto mesmo? 24. Muito bem, 24 mais 6. Agora sim, percebam, 24 mais 6 é a última operação dessa expressão. Agora eu finalizo o cálculo junto com vocês. 24 mais 6, quanto que deu? 30. Muito bem, show de bola! Compreenderam esses primeiros exemplos? Viram como é simples? Nada tão difícil. É só prestar atenção nos detalhes, ok? Bom, então vamos para o nosso próximo slide. Olha, nós acertamos 27 e 30. Muito bem, 27 e 30. Show! Parabéns para vocês que estão se dedicando ao máximo durante essas aulas. Muito bom! Agora, nós temos mais 2 exercícios que vão nos deixar um pouco confusos se não ter atenção aos detalhes. E qual que é o detalhe, professor Anderson? O detalhe é prestar atenção nos sinais que estarão na associação da expressão. E depois, prestar atenção na ordem das operações. Veja bem, nesse primeiro caso, eu tenho 2 parênteses, 2 momentos em que os parênteses são utilizados. Eu tenho aqui no primeiro parênteses, 4 vezes 7 mais 12, dividido pelo que está no segundo parênteses, 3 vezes 5 mais 5. Observe que dentro do parênteses, querendo ou não, existe uma outra expressãozinha. E a gente precisa resolver primeiro aquilo que está
lá dentro de cada um dos parênteses, ok? Após isso, temos o segundo exercício a ser detalhado, a ser realizado. Desta forma, nós vamos prestar atenção, porque além dos parênteses, aparecem para nós também os colchetes, ok? Então, nós temos os colchetes e os parênteses, além dos nossos sinais das operações propriamente ditas na expressão. Sendo assim, vamos lembrar, primeiro os parênteses e depois os colchetes. Se sobrar algum elemento, nós vamos dar continuidade no cálculo que procede com as operações, ok? Engasguei, mas saiu, viu? Quero ver. Vamos lá. Quero ver você tentando, você resolvendo, você calculando, ok? Vamos lá. O tempo agora é seu. Tenta aí.
E aí, pessoal, conseguiram fazer pelo menos a primeira expressão? Sim ou não? Ah, eu acho que sim. E você que já está ligadinho comigo, já resolveu? Vamos ajudar os outros amigos a resolver a primeira expressão que foi dada. Vem comigo, olhem só. Nós temos nessa expressão 2 parênteses em 2 momentos. Aliás, eu tenho uma expressão dentro de um parênteses e uma outra dentro do outro parênteses. É isso? Na verdade, essa expressão aqui é uma única expressão. E todas essas operações estão dentro da expressão, ok? Vamos tentar entender então. Primeiro, vou resolver aquilo que está dentro dos parênteses. Observe, nesse primeiro parênteses, nós temos 4 vezes 7 mais 12. E nós temos 2 operações, multiplicação e adição, dividido pelo que está no segundo parênteses. Eu tenho aqui 3 vezes 5, mais 5. Observe que nós temos também 2 operações, a multiplicação e a adição. Nesse caso, nós vamos fazer o seguinte, escolher a ordem de operação que segue corretamente a expressão. Sendo assim, pela ordem e definição, começamos com a multiplicação. Isso mesmo, 4 vezes 7. Quanto que eu tenho? 28. Vamos lá. Mais 12. Ou seja, vai ser dividido pelo que está no segundo parênteses, iniciando também pela multiplicação. Então, vamos lá. Abrindo os parênteses, eu tenho 3 vezes 5. Quanto que tenho? 15. Logo, mais 5. Fechando os parênteses. Percebam que eu mantive os 2 parênteses nessa expressão porque ainda existe uma operação. Desta forma, nós vamos utilizar até que não tenha mais nenhuma operação. Vejam, neste caso, é a nossa última operação dentro do parênteses, desse parênteses aqui. Sendo assim, vamos pensar, 28 mais 12, quanto nós temos? Veja, 2 com 8 é 10. E eu tenho 20 mais 10, 30, mais 10, 40. Se você fizer mentalmente, talvez seja uma forma. Perceba que essa não é a única. Se você fizer direto, 28 mais 12, pum! Quanto eu tenho? 40. Dividido por o que está no segundo parênteses. 15 mais 5, quanto que nós temos? Veja, eu tenho exatamente isso que você falou, 20. Desta forma, nós temos ainda a última operação da expressão. Perceba que antes de eu terminar esse cálculo, eu não coloquei os parênteses mais, veja. Por que que eu não coloquei? Porque era a última operação que existia ali dentro. Desta forma, a gente não precisa associar novamente os parênteses, ok? E assim a gente resolve. Olha, vamos resolver. Quanto que é 40 dividido por 20? Aí você vai pensar um pouquinho. Bom, nós temos 2 formas de resolver. Direto, eu posso fazer 40 dividido por 20, eu tenho 2. Muito bem, você que já terminou. Ai, professor, eu tenho dificuldade na divisão. Então, não tenha vergonha. Faça o cálculo auxiliar no canto do seu caderno ou embaixo, depois apague. Tá bom? Então, vamos pensar com o professor. Olha, se eu for operacionar desta forma, realizando o cálculo, você pode simplificar os 2 zeros. Veja bem, agora não é mais 40 dividido por 20. Agora nós temos 4 dividido por 2. E desta forma, você vai pensar, 4 dividido por 2, ou quem que eu possa multiplicar por 2 para obter 4 como solução? Muito bem, você vai lembrar que é o número 2. 2 vezes 2 é quanto? É 4. Consequentemente, para 4 não temos nada.
ok? Então, se você tem dificuldade em fazer o cálculo mental, não tenha vergonha de resolver esta operação no canto do seu caderno. E depois que você realizou o cálculo, você pode ir e apagar com a sua borrachinha e não vai ter nenhum problema. Tudo bem? Entenderam essa expressão? Eu espero que sim. Eu vou dar mais um tempinho para que você faça a próxima expressão, que ali nós temos um detalhe dos colchetes atribuídos a essa nova expressão. Vamos lá? Um tempinho e eu já retorno.
Ei, se liga aqui. Não dá para ficar tanto tempo esperando. Vem comigo. Olha essa expressão que temos agora, o colchete e os parênteses associados em seu comprimento da expressão. Posso falar assim, será? Acho que não. Mas vamos lá, pensa comigo. Expressão numérica. E aqui nós temos os colchetes, temos 2 parênteses dentro dos colchetes. O que eu vou fazer agora? Nesse momento, como nós já vimos na outra expressão, no outro exemplo, primeiro iniciamos a resolução pelos parênteses. Então, o restante nós vamos repetir exatamente como ela se apresenta, ok? Vejam aqui com o professor. Vamos ter lá, então, 16 mais o colchete. Vou abrir o parênteses porque nesta expressão eu tenho aqui dentro 2 operações. Então, eu ainda vou precisar dos parênteses, ok? E lembrem, onde que eu começo o cálculo? Na multiplicação ou na subtração? Muito bem, na multiplicação. Por quê? É a ordem da operação que vai nos dar o resultado correto da expressão. Sendo assim, pensa comigo. Quanto é 3 vezes 6? Quanto? Isso, eu escutei aqui, 18. Menos quem já estava lá, olha, o 2. Eu só vou trocar a cor do 18, tá ok? Muito bem. Amarelo. 18 menos o 2 que já estava lá. Vou resolver, professor? Não pode. Vamos lá, vamos com calma. Até o final da expressão, para não errar o cálculo. Menos, abre o parênteses novamente, por quê? Veja, eu tenho 10 menos 6 dividido por 2. Não pode fazer a subtração primeiro. Primeiro, lembra da ordem de resolução. Então, primeiro momento, multiplicação e divisão. E depois, adição e subtração. Nesse caso, iniciamos o cálculo dentro dos parênteses, dividindo 6 por 2. E o restante nós vamos repetir. Então, veja, 10 menos esse resultado. Quanto é 6 dividido por 2? Quanto? Muito bem, 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 é 6. Show de bola! E agora, mais 1. Abençoados do meu coração. Presta atenção aqui, ainda existe parênteses aqui dentro dos meus colchetes. E nós precisamos eliminar esses parênteses, ok? Vamos lá. Então, permanece 16 mais colchete. Vamos pensar comigo, é a última operação desses parênteses. Então, 18 menos 2, eu tenho quanto? Muito bem, 16. Menos, olha só, o que eu tenho aqui? 10 menos 3. Quanto que eu tenho? Quem disse 7? Parabéns! Show! Mais, quem já estava ali, ó, 1. E eu vou fechar o colchete. Muito bem. Agora, eliminamos os parênteses e sobrou-nos apenas os colchetes e as operações que estão nessa expressão ainda. Vamos lá. Então, 16 mais. Aí, aqui, professor, qual é a ordem que eu vou fazer? A ordem que ele aparecer. Por quê? Na ordem de resolução, adição e subtração está junto, ok? Então, neste momento, eu farei 16 menos 7. E quanto é 16 menos 7? Quanto? Muito bem, 9. 9 mais quem? 1. Fechando o colchete, porque ainda existe uma operação. Desta forma, nós vamos finalizar o cálculo dentro dos colchetes, porque é a última operação. Veja bem, eu tenho, então, 16 mais o que está dentro dos colchetes. Muito bem. 9 mais 1, quanto eu tenho? 10. Show, 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 show. Sendo assim, 10 com 16, quanto, finalizando o cálculo, quanto nós temos? Muito bem. Quanto que é? 26.
Show de bola! Você acertou? Será que você acertou mesmo? Olha, presta atenção no nosso gabarito. Olha lá, 2 na primeira expressão e 26 na segunda expressão. Show! Parabéns para vocês, viu? Parabéns! Você que está aí fazendo, você que está treinando, você que está estudando e não está desanimando. Show! Vamos lá! Olha, temos aqui o nosso último desafio. É um pouco maior, a expressão é um pouco maior. Mas veja bem, eu tenho aqui que seguir os passos, observando a resolução passo a passo. Primeiro parênteses, depois o colchetes, depois as chaves. Ok. Ordem de resolução, potenciação, radiciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. Vamos ver? Olha essa expressão. 50 menos, abre as chaves. Vamos lá. 41 menos 3 vezes o que está dentro do colchetes. 5 menos o que está dentro do parênteses. 10 menos 7. Fecha o colchete e fecha a chave. Muito bem. Sabendo já da ordem de resolução e daquilo que a gente já aprendeu, vamos tentar resolver essa expressão. Agora é com vocês.
Ei, já fez a última expressão, o nosso último desafio da aula de hoje? Sim ou não? Já. Fala para mim que sim. Fez, né? Então, você que já fez, me ajuda a resolver essa expressão aqui no quadro para corrigir junto com os nossos amigos? Vem comigo. Olha só. Nós temos aqui a expressão que é 50 menos, abre as chaves, 41 menos 3 vezes o que está dentro do colchete. 5 menos o que está dentro do parênteses. 10 menos 7, fecha parênteses, fecha colchete, fecha chaves. Muito bem. Lembrando, preciso resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes e, por fim, aquilo que está entre as chaves. Muito bem. Sendo assim, vamos comigo. O que não estiver nos parênteses, precisamos repetir para que não haja erro ali na frente, ok? Prestando atenção, então, eu tenho 50 menos, abre chave. Quem está lá dentro? 41 menos 3 vezes, abre o colchete, 5 menos, opa, chegamos nos parênteses. Agora vamos resolver. Sendo assim, eu tenho 10 menos 7. E quanto é 10 menos 7? Quanto? Isso, garoto. Muito bem. Abençoados, terminamos os parênteses. Precisa colocar parênteses novamente? Não, porque esta é a única operação dentro dos parênteses. Então, vamos seguir com os colchetes e com a chave, ok? Muito bem. Sendo assim, agora o nosso desafio está dentro dos colchetes. É isso mesmo. E o restante, professor? O restante você não fará nada além de repetir, ok? Vamos lá. Então eu tenho 50 menos, abre chave, 41 menos 3 vezes, olha só, nosso desafio. Aquilo que está dentro dos colchetes. Quanto é? Fala para mim aí, você que já fez o cálculo. 5 menos 3. Quanto que é? 2. Muito bem. 2. Eu vou fazer aqui, então, o resultado. Professor, o senhor não colocou colchetes? Não, porque é a única operação dentro dos colchetes. E agora eu sigo com as chaves. Nosso próximo desafio é resolver o que está dentro das chaves. Vem comigo. Temos lá 50 menos, observe, 41 menos. Por quê? Porque a ordem da operação que nós temos agora é 3 vezes 2, a multiplicação. Ou seja, 3 vezes 2 é quanto? Quanto? Isso, 6. Abençoados do meu coração, veja bem, nós estamos finalizando e eu ainda permaneci com a chave. Veja como é importante. Nós vamos ter aqui, eita, olha, o professor colocou apenas 4 e é 41. Ninguém me falou nada, né? Deixa. Vamos lá, prestando atenção. Eu tenho, então, 50 menos o que está nas chaves. Só que eu vou precisar das chaves novamente? Não. Nós não vamos precisar das chaves. Por quê? É o último desafio dessa expressão que conta com os sinais de associação. Sendo assim, nós vamos apenas subtrair. Quanto é 41 menos 6? Pare e pensa um pouquinho. 41 menos 6 é quanto? Ai, professor, eu não sou bom em subtração. Então, você faz a conta no cantinho do seu caderno. Tá bom? Mas, para quem já sabe, 41 menos 6 é exatamente quanto? 35. Será? Tá certo? Muito bem. Vamos pensar. Eu tenho, então, 50 menos 35 para finalizar a nossa expressão. Sendo assim, finaliza comigo. 50 menos 35, quanto nós temos? Muito bem, eu tenho 15. Show de bola! E assim a gente finaliza a nossa expressão numérica, o último desafio na aula de hoje, ok? Sendo assim, meus amores, vamos retomar, lembre lá,
Primeiro eu resolvo os parênteses, depois eu resolvo os colchetes, depois eu resolvo as chaves. E aí eu sigo a ordem de resolução em todos eles, dentro do parênteses, dentro do colchetes e dentro das chaves. E depois delas, aí, meu amigo, minha amiga, é só ser feliz porque você vai acertar o resultado dessa expressão, ok? Sendo assim, meus amores, a aula de hoje chegou ao final e eu agradeço muito por vocês terem estado aqui comigo, mesmo online, em tempo real. Muito obrigado pela presença e pela atenção de cada um de vocês. Um beijão, presta atenção lá no seu Classroom, o seu professor irá lhe ajudar. Tchau, tchau, até a próxima aula.